Bom dia, turma. Hoje a gente vai ver coleta e organização de dados, está na página 155 do módulo 4. Essa parte da matéria ela é a menor das estatísticas, porque é uma matéria que vocês já viram, porém vocês não tinham visto com esse nome, tá? E a gente vai só exemplificar, ela não tem nem, como é que se diz? Uma definição. Ela só consegue ser explicada por meio de exemplos. Então, o livro deu, se eu não me engano, 2 exemplos. Ou 3, por aí. Eles deram alguns exemplos para você entender o que é coleta e organização de dados. A gente vai começar com o primeiro, que é um quadro verde, né? Que tem uma menininha, e a gente vai ler agora o que está escrito. A turma do sexto ano B fez uma eleição para escolher o representante de sala. Os candidatos eram Daniela, Leonardo, Lucas e Milena. Eles organizaram os dados da votação em uma tabela. Para isso, contaram os votos de cada candidato, escolheram um título e indicaram a fonte. Aí mostra embaixo, né, a votação, tudo bonitinho e o resultado final. Mais abaixo está assim: para ilustrar o resultado da eleição, o professor pediu aos alunos que construíssem um gráfico. Observe os gráficos construídos por 3 alunos. Então, os exemplos que ele vai passar é referente a essa votação para um representante de turma. Então, são 3 exemplos mostrando como a gente pode ver a coleta e organização de dados. Aí, o aluno Márcio usou uma malha quadriculada, considerando cada quadradinho da malha um voto. Então, cada quadradinho desse é um voto. O primeiro exemplo do quadro, né, foi exemplificado com risquinhos nos votos. E esse da tabela, cada quadradinho é um voto. Ele fez o gráfico de tabelas, ou barras, né, pode ser chamada assim também, na horizontal, onde a barra ela é desenhada na horizontal. Aí o nome de cada candidato e os votos, na página 155 ainda. Agora, na página 156, ele mostra o gráfico da Vanessa, né? Ela usou uma régua e marcou 0,5 centímetros para cada 2 votos no eixo vertical. Então, a cada 2 votos, ela colocou 0,5. Aí, ela fez a tabela, né, de barras ou colunas na vertical, onde os votos ficam em pezinhos, tá bom? E o terceiro exemplo, que foi a Camila que desenhou, ela construiu um gráfico de setores, que é aquele que a gente também chama ele de pizza. Dividindo o círculo em 8 partes iguais, cada uma dessas partes representa 4 votos. Então, a cada 4 votos era um pedaço do setor, ou seja, uma fatia, né, dessa pizza, vamos dizer. Era 4 votos. E ela dividiu certinho para cada candidato. E ela colocou a legenda do lado. Lembra que eu disse para vocês que cada tabela tem o título, a fonte e alguns têm legenda. Esse exemplo tem o legenda da Camila. Ela colocou, ao invés de colocar o nome lá na tabela, ela colocou na legenda. Então, a cor verde representa o Leonardo, a cor vermelha representa a Milena, o azul, Daniela, e o Lucas é o laranja. Então, ela fez uma legenda para você não ficar perdido de saber quem é o candidato, tá ok? Aí, mais embaixo está escrito assim: poderíamos representar o resultado dessa eleição, por exemplo, em um quadro no qual os votos são indicados um a um, em uma tabela ou em tipos diferentes de gráficos. Poderíamos também compor um texto informando a quantidade de votos recebidos por candidato. Dependendo da maneira como apresentamos as informações, elas podem ser interpretadas mais facilmente. Nesse caso, observando os gráficos construídos por Márcio, Vanessa e Camila, é fácil perceber que Leonardo foi eleito como representante de sala com um total de 12 votos. Por isso, gente, a importância do último estudo de vocês, que foi tabela e gráficos, explicando cada tipo de gráfico, cada tipo de tabela. Por quê? Quando a gente levanta uma coleta de dados e organização, a gente usa esses tipos, tá? Então, quanto mais informação tiver, quanto mais colorido for, mais informativo é. Tanto que
O pictograma, ele é muito utilizado, porque ele usa figuras, né, referente ao texto, aos dados coletados, que é o que usa a figura. Aí, ele deu os exemplos somente dos gráficos, mas ele pode usar também o fluxograma, ele pode usar o pictograma, pode usar a tabela comum, tá? Aí, foi a escolha de cada aluno. Então, por hoje é só. São só essas 2 folhas de matéria mesmo. Vou passar a atividade para vocês. E amanhã a gente começa a ver média aritmética, tá ok? Tenha um ótimo dia, boa aula e tchau!